Capítulo 73, 7, o dia em que as cerejeiras caem. No início, foi há 400 anos. Essa senhora acreditava que, para a espécie demoníaca como um todo, uma sociedade onde os lordes demoníacos eram os governantes, era uma sociedade que estava mais próxima da perfeição. Paimon acenou com a ventoinha. O cenário mudou. Eu me encontrei de pé no centro de uma batalha-campo que eu nunca tinha estado antes. Soldados cintilavam como sombras, aproximadamente 100.000 demônios passavam pelo nosso entorno. Uma vez que eles eram fantasmas que não tinham corpos físicos, eles se transformaram tanto em Paimon quanto em mim como fantasmas. Na frente do caminho, havia 3 pessoas que lideravam este exército massivo. Não havia mais ninguém cujos números fossem tão distintos quanto os deles. Eles eram familiares aos meus olhos também. Eles não eram outros senão o comandante do corpo de exército Demon Lords, Barbatos, Paimon e Marbas, o meu exército. Vocês são todos louváveis. Vocês todos realmente obtiveram uma grande conquista. Barbatos gritou enquanto a capa branca tremulava ao vento. Diferente de seu eu atual, ela usava um elmo prateado e um par de armaduras prateadas combinando. Barbatos brilhou uma cor prateada radiante devido aos raios descendentes do sol. Paimon mencionou há 400 anos atrás. Se esse foi o caso, então isso significa que este era Barbatos de 400 anos atrás. Os dias em que Barbatos ainda tinha que se transformar em um necromante e estava acenando em torno de uma espada como um guerreiro. Depois de examiná-la com cuidado, ela sorria de uma maneira que dava um sentimento completamente diferente do que mostrava agora. Não foi um sorriso desleixado que foi causado por ser perene. Era um sorriso que se assemelhava a um sol do meio do verão, um sorriso que confiantemente se jogou ao mundo. No entanto, ainda há muitas coisas que devemos fazer. Nós somos os demônios da conquista. Nossa glória não é colocada na vitória de ontem, mas em vez disso, é colocada apenas no futuro, onde nossa grande conquista acabou. Covardes dizem que lutamos bastante, que agora é a hora de descansar. No entanto, o que nós, guerreiros, dizemos em resposta? Nós, guerreiros que superaram tanto a raça quanto o status, e nos tornamos apenas um devido à camaradagem. Como você vai responder? Não é suficiente. Barbatos levantou os 2 braços e estendeu as unhas como um gato. Como se ela estivesse tentando arranhar e ferir o mundo inteiro com as mãos pequenas até conseguir devorar tudo. Não é suficiente. Ainda nos falta muito. Mais batalhas e mais sangue. A fim de fazer com que todos os campos de batalha, nos quais temos lutado, entrem na terra em que nossos descendentes viverão. Até que cada gota de sangue que se derramou tenha se transformado em fertilizante para a terra que nossos descendentes cultivarão. Ah, senhores! Meus orgulhosos guerreiros! Nós amamos nossa posteridade infinitamente. Por essa razão, não só não temos outra escolha senão lutar eternamente, mas somos capazes de lutar graças a isso. 100.000 soldados aplaudiram ao mesmo tempo. Demônios, anões e centauros começaram a tocar seus chifres como quisessem. O som da bateria ressoou sem qualquer sintonia ou andamento. Embora os soldados estivessem em um estado caótico, pelo contrário, parecia que eles eram um todo coerente. Esta foi a magnífica forma da primeira aliança crescente. Os gritos vindos do exército ecoaram pelo continente distante e tingiram todas as pessoas do continente com medo. Essas tropas de elite eram lideradas pelos comandantes do corpo, Barbatos da imortalidade, Paimon da benevolência e Marbas da nobreza, todos de pé lado a lado. Para a morte eterna. Para a eterna glória. Barbatos virou as costas e foi pessoalmente para a linha de frente. Seu manto branco tremulou ofuscante. Sendo impulsionado por esse movimento que era como um gesto de mão, os 100.000 soldados se tornaram um maremoto e a seguiram. Foi uma batalha gloriosa. Paimon murmurou enquanto olhava para a onda de sombras que estava empurrando a distância. Nós tínhamos aproveitado a vitória perfeitamente. Com um exército de 120.000, derrotamos os cruzados de aproximadamente 260.000 na época, repetidamente.
Nós arruinamos um único reino em meio mês e, 2 meses depois, destruímos completamente outro reino. Nós 3 estávamos certos. O fato de sermos invencíveis. Que realmente poderíamos construir uma nação para todos os demônios nesse terreno, já que nunca poderíamos ser derrotados. Sim. Nós tivemos uma fé inabalável. Entendo. Se é a guerra que destruiu 2 reinos, então não foi a primeira expedição, mas a segunda. Desde que li o livro de história, sabia como isso ia acabar. A segunda aliança crescente foi registrada como o mais horrendo fracasso de toda a história. Paimon fechou os olhos. Até que nosso tipo nos traiu. Depois que conquistamos o segundo reino, avançamos imediatamente para o centro do continente. Foi imediatamente depois de termos demolido a força principal do cruzado. Divida o continente em 2 partes antes que as tropas inimigas possam se reformar. Esse foi o maior fluxo do nosso plano. Talvez, não, sem dúvida, nosso julgamento não estivesse errado. No entanto, os Demon Lords que estavam no comando da linha de abastecimento na parte de trás tinham traído eles. Principalmente, as linhas de suprimento eram gerenciadas por lords demoníacos de baixa classificação. Os lords demoníacos de baixa patente tinham tão pouco poder militar também. Era apropriado concentrá-los nos suprimentos em vez de enviá-los para a frente. Demon Lords de alto escalão estavam nas linhas de frente, e Demon Lords de baixo escalão os apoiavam por trás de um arranjo incrivelmente racional. No entanto, eles cometeram traição. O cenário mudou mais uma vez. O brilhante exército de prata, que eu vi há pouco, desaparecerá sem deixar vestígios. Cada soldado estava esfarrapado. Um exército que não conseguia se alimentar adequadamente porque as linhas de suprimento haviam sido cortadas. Mesmo se eles tentassem obter provisões através da pilhagem, os cruzados usavam uma política de terra arrasada. Uma vez que até mesmo uma maneira correta de pilhagem estava sendo evitada, com o passar do tempo, o enorme exército começou a se cansar enquanto continuava a arrastar seu tamanho grande. De todas as direções, forças destacadas dos cruzados surgiram e atacaram a aliança crescente. Eles eram tenazes e rudes como um bando de hienas caçando um leão. Mesmo se eles quisessem resistir, isso só causaria mais tempo para ser atrasado. Barbatos mordeu os lábios e deu uma ordem. Abandonar. Abandone nossas forças e recue. Lágrimas de sangue escorriam pelo rosto de Barbatos enquanto ela murmurava o comando. Colocando o cenário dos sujeitos, que ela tinha levado todo o caminho até aqui do continente demoníaco, sendo aterrorizado e massacrado atrás dela, Barbatos fugiu. Não era só ela, mas Paimon e Marbas também. Esse foi o passado de Barbatos. O incidente que roubou o calor do coração de Barbatos. Sir Dantalha, você consegue adivinhar quantos dos 120.000 soldados retornaram vivos? Esta senhora lembra-se vividamente até o dia de hoje. Mesmo que tenha passado 400 anos, esta senhora ainda pode ver claramente a cena em que nós 3 recebemos o relatório de nossos ajudantes juntos. Paimon gentilmente abriu os olhos. 26.084 fora do enorme exército de 120.000 soldados. Apenas 26.084 pessoas puderam voltar vivo e pisar no solo de suas pátrias. Dentro do cenário do sonho, Barbatos estava silenciosamente derramando lágrimas. Ela estava distraidamente olhando para um espaço vazio como se ela fosse uma boneca que tivesse suas cordas cortadas. Com uma capa surrada e desgastada, que também estava cheia de buracos, envolvida em torno de seu corpo, ela chorou sem cessar em silêncio. Paimon colocou a mão em cima do ombro do Barbado. No entanto, Barbatos era apenas um fantasma dentro de um sonho. Paimon foi incapaz de acariciar o ombro da garota que uma vez foi sua companheira e simplesmente colocou a mão sobre um espaço vazio. Paimon parou a mão dela e falou para si mesma. Porque isso aconteceu. A cena foi varrida por uma rajada de pétalas de flores de cerejeira.
A sombra sombria de Barbatos, suas lágrimas distintas e a planície que estava imensamente coberta com os cadáveres de soldados esparramados, todos desapareceram e o mundo voltou a ser uma paisagem branca. Essa senhora não conseguiu dizer a ela que estava tudo bem. Essa senhora não conseguiu consolá-la dizendo que tudo ficaria melhor a partir de agora. Há uma chance de que essa senhora já tenha percebido isso até então. Que já não vamos mais. Que o dia em que somos capazes de lutar juntos nunca chegará. Paimon olhou para o meu rosto. Ontem à noite, esta senhora ouviu o argumento que você teve com Barbatos. Dantalha, você provavelmente sabe o motivo. A razão por trás disso é que a aliança crescente falhou uma e outra vez. Eu balancei a cabeça. Para a oposição que, sem reservas, havia falado até o momento, independentemente de ser ou não minha rival política, eu não desejava dar uma observação cínica. Além disso, a pessoa que Paimon mais me mostrou foi Barbatos. Se ela tivesse descaradamente a menosprezado, então eu teria respondido de acordo. Não havia nenhum benefício que eu pudesse ganhar por falar mal de meu parceiro político nas costas dela. Mesmo que sejam todos Demon Lords, cada um de seus poderes varia infinitamente dependendo de suas classificações individuais. Se o continente estiver unido, então os Lordes Demoníacos, que estavam comandando, formarão naturalmente um grande grupo. Naquele momento, uma guerra não entre humanos e demônios, mas uma guerra entre demônios e demônios se manifestará. E com uma probabilidade incrivelmente alta, você será o vencedor. Isso é preciso. Paimon riu timidamente. Esta senhora percebeu que a verdade um passo tarde demais. Até aquele momento, essa moça acreditava que nossas linhas de suprimentos haviam sido pilhadas pelos humanos. Certamente nossos companheiros Demon Lords não nos teriam traído. Nesse período, essa senhora não poderia imaginar essa possibilidade. Embora depois de conhecer essa verdade, Barbatos reivindicou algumas pessoas boas e estabeleceu a facção das planícies, foi o que Paimon acrescentou no final. Esta senhora tinha uma maneira ligeiramente diferente de pensar. A razão pela qual esta senhora se dedicou à guerra até aquele momento foi porque esta senhora acreditava que a unidade do continente era o único caminho para os demônios. Se pudermos apenas subjugar os humanos, então os dias em que os demônios podem viver abundantemente e pacificamente se desdobrarão diante de nós. Esta senhora foi capaz de cometer abate sem hesitação, porque ela acreditava que, no entanto, Paimon percebeu. Ela percebeu o fato de que, pelo contrário, se o continente estivesse unido, a terra dos demônios queimaria no inferno. O fato de que no instante em que o pretexto conhecido como a subjugação da humanidade acabou, então o período de estados em guerra chegará e separará as raças de demônios. Para um único imperador, todo o continente demoníaco sangrará e será dividido em dois lados apenas para criar um único rei dos reis. Que significado poderia haver em tal coisa? Para que foi essa conquista continental? Se o resultado da luta pela raça demoníaca foi o caos dos demônios, então isso já não era uma antinomia. Paimon ponderou e continuou a ponderar. E ela chegou a uma conclusão. Humanos são um mal necessário. Por um fato evidente. Nós também podemos ser um mal necessário para os humanos também. Nós precisamos um do outro. Se nenhum dos lados dos humanos ou demônios nunca existiu, então teríamos feito uma guerra eterna contra a nossa própria espécie muito mais cedo. Uma dedução correta. Paimon soltou um suspiro. Mesmo se o continente fosse unido ou não, a guerra ainda se manifestaria de qualquer maneira. Isso não é estranho. Nenhum desejo comum pela guerra. Se a sua vida e bem são garantidos, então sejam humanos ou demônios, eles não ficariam felizes em não entrarem em guerra. E, no entanto, por que a guerra continua a ocorrer? A resposta é simples. Paimon sussurrou em voz baixa. As réguas. É apenas por causa dos indivíduos no poder. Imagine se as pessoas pudessem decidir sozinhas se deveríamos ir à guerra ou não. O povo tem que assumir todas as dificuldades que acontecem durante uma guerra por conta própria.
Como eles têm que carregar lanças por si mesmos e cometer assassinato, eles têm que cobrir as despesas consumidas durante uma guerra por conta própria, e eles têm que arcar com o resto de suas vidas nas cidades e aldeias que serão completamente devastadas devido às consequências de guerra. As pessoas obviamente não aprovarão facilmente a ideia de guerra. Uma sensação de calor começou a fluir da voz de Paimon um pouco de cada vez. No entanto, os indivíduos no poder são diferentes. Eles não fazem parte do povo. Eles são os donos do povo. Eles são companheiros que sempre apostarão o que possuem em uma aposta, se isso significa que eles podem, possivelmente, obter um ganho mais substancial. Esta senhora veio para a revelação. Seja humanidade ou Demon King, contanto que só embora esta seja tratada como a posse do povo de autoridade, a guerra nunca pode ser detida. As pupilas de Paimon, que eram tão carmesim quanto sangue, silenciosamente brilhavam de raiva. Como tolos fomos nós! Ela gritou. Quão estúpidos foram os lordes demoníacos! Nós pensamos que estávamos trabalhando para todos os demônios. Nós acreditávamos que estávamos lutando pelos plebeus. E ainda, olhe. Os lordes demoníacos não foram os que caíram. Apenas uma pequena minoria de Demon Lords sangrou e morreu no campo de batalha. Os que verdadeiramente foram sacrificados, as dezenas de milhares, centenas de milhares de coisas que foram mortas, não eram os senhores do demônio, mas os próprios demônios que estávamos tentando proteger. Paimon cerrou os dentes. Apesar disso, pensamos que era uma bandeira para a espécie demoníaca. Era uma hipocrisia e uma decepção. Mesmo se o continente estivesse unido, a hipocrisia provavelmente não desapareceria. No final, o engano nunca cessará em aldeias humanas ou mesmo em cidades demoníacas. Ao queimar mais esplendidamente, é claro que queimará este e aquele lado da cordilheira, os continentes humano e demoníaco e o mundo inteiro. Dentro de uma guerra que nunca iria desaparecer de qualquer maneira, nós estávamos empurrando-os para uma chama que nunca poderia ser extinta devido à única justificativa de que éramos figuras de autoridade. O cenário, mais uma vez. Em vez de um espaço branco puro, um campo de batalha. Em vez de pétalas de flor de cerejeira esvoaçantes, espalhando cinzas. Em vez de uma quietude tranquila, os gritos gritavam por humanos e demônios. Abate, apenas abate sem fim. Foi o erro desta senhora. Com o mundo ardente atrás dela, Paimon gritou. Não foi culpa dos humanos que se tornaram plebeus. Não foi culpa dos demônios que se tornaram sujeitos também. A ilusão de que uma sociedade ideal se desdobraria se liderássemos o mundo e governássemos a sociedade, esse rancor profundo foi a causa de toda a tragédia. Foi por isso. De fato, foi por isso que Paimon de repente começou a se agarrar a mim. Ela sabia que significado o discurso que eu havia criado continha. Ela acreditava que havia descoberto a cordialidade dentro da proclamação que eu havia preparado bastardo. O Lorde Demônio Paimon era um republicano. Dantalha, o discurso que a criança humana recitou, essa senhora adivinha que você é quem realmente a escreveu. Uma sociedade em que uma minoria de governantes detém monopólio de tudo está errada. Alguém. Não, para ser mais exato, uma sociedade onde todas as pessoas tenham autoridade deve se desdobrar. É por isso que esta senhora deseja fazer um pedido seu. Por favor, venha debaixo da bandeira desta senhora. A facção das planícies, Barbatos não pode arcar com você. Você será jogado fora. Você será jogado de lado. No entanto, esta senhora é diferente. Esta senhora é capaz de entender seus pensamentos. Esta senhora pode apoiar qualquer caminho que você decidir tomar o quanto quiser. Ambos os olhos de Paimon brilharam com certeza.